Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro e nessa aula nós vamos falar aqui um pouco sobre máximo divisor comum. Máximo divisor comum, MDC, né? Conhecido também como MDC. Vamos calcular então o MDC, pessoal, entre esses números aqui, ó, 100, 150, 200 e 250. Como que a gente faz para encontrar, né, esse máximo divisor comum? Vamos fazer o seguinte. Vamos decompor primeiro o 100 em fatores primos. Então vai ficar assim, ó. Vou decompor o 100 em fatores primos. Lembrando que antes de começar a fazer isso aqui, é interessante, né, pessoal? A gente sempre fazer a listinha do conjunto dos números primos, não é isso? Então o conjunto dos números primos, eu sei que é o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim vai, né? Então, decompondo 100 em fatores primos, o primeiro número primo que eu vou usar aqui para dividir o 100, qual que vai ser? O menor possível, né? É o 2, né? Então, vamos dividir o 100 pelo 2, vai dar 50. Próximo primo que eu vou usar para dividir o 50 vai ser o próprio 2, né? Então, 50 dividido por 2 é 25. Próximo primo que eu vou usar para dividir o 25 vai ser o 3, não dá, né? Tem que ser o 5, né? Então, vou usar o 5. 25 dividido pelo 5 é 5. Próximo primo que eu vou usar para dividir o 5 é o próprio 5. E 5 dividido por 5 é 1. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos montar aqui a multiplicação, certo? Então vai ficar 2 vezes esse 2 aqui, vezes esse 5 aqui, vezes esse outro 5 aqui. Agora, se eu fosse perguntar para vocês, qual que é o expoente do 2 aqui e do 5? Bom, não tem nada escrito aqui, mas eu sei que ele vale 1 aqui, vale 1 aqui, vale 1 aqui e vale 1 aqui. E a gente sabe, né, pessoal, lá da propriedade da potência, o seguinte, que se eu tenho aqui, por exemplo, ó, A elevado a N, que multiplica A elevado a M, por exemplo, eu posso conservar a base e somar os expoentes. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, vou conservar a base 2 e vou somar 1 mais 1, somar os expoentes, né? Então vai ficar 1 mais 1, que multiplica 5 vezes 5, né? Ou seja, eu vou conservar a base 5 e vou somar aqui os expoentes. Então aqui vai ficar assim, ó, 1 mais 1, 1 mais 1, 2. Então vai ficar 2 elevado a 2. Opa, vamos dar uma melhorada nesse 2 aqui, né? Que multiplica o 5 elevado a quanto? 1 mais 1, 2, né? Então, 5 elevado a 2. Então, ó, fiz aqui então a decomposição dos 100 fatores primos, certo? Agora vamos decompor quem agora? Os 150, né? Então, vamos fazer aqui os 150. E vamos decompor ele em fatores primos. Então, primeiro número primo que eu vou usar para dividir os 150, o menor possível, é o 2, né? Posso usar o 2. 150 dividido pelo 2, quanto que é? 75. Agora, próximo primo que eu vou usar aqui para dividir o 75, qual que é, pessoal? Menor primo possível. É o 3, né? Então, vamos colocar aqui o 3. E aí, ó, veja só, 75 dividido pelo 3. Então, ó, 7 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6.
7 menos 6, 1, né? Então agora eu desço 5. 15 dividido pelo 3, 5. 5 vezes 3, 15. Opa, é menos, né? E 15 menos 15 vai dar 0. Então o 3 mesmo. 75 dividido pelo 3 é 25. Agora, qual que é o menor número primo possível que eu vou usar para dividir o 25? Vai ser o 5, né? Vai ser o 5 aqui, ó. Então, 25 dividido por 5, 5. Agora, o próximo primo que eu vou usar aqui de novo é o 5. 5 dividido por 5, 1. Então, agora eu vou fazer as multiplicações aqui, tudo bem? Então, deixa eu apagar essa parte aqui. Então, vai ficar assim, ó. Multiplicar o 2 pelo 3, pelo 5, pelo 5 de novo. Então, eu sei que os expoentes aqui são os seguintes, ó. O expoente desse 2 é 1, o expoente desse 3 é 1, o desse 5 é 1 e o desse 5 também é 1. Então, ó, o 2 vai continuar sendo elevado a 1, porque eu só posso fazer essa soma aqui, ó, quando a base for a mesma, certo? Que nem está aqui, ó. Eu só posso somar esses dois expoentes se as bases forem as mesmas, porque daí eu conservo a base e somo os expoentes. Então, nesse caso aqui, o 3 vai continuar sendo elevado a 1. E agora, no caso do 5, né, aí sim, eu posso conservar aqui o 5 e somar os expoentes. Então, vai ficar 1 mais 1. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 1, que multiplica 3 elevado a 1, que multiplica 5, elevado a quanto? 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Então, está aqui. Acabei, então, de decompor o 150 em fatores primos. Agora, vou decompor aqui o 200, né? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. 200. Vou fazer outra cor. Então, vai ficar... Vou pegar essa cor aqui, o verde, tá? Então, vai ficar assim, ó. 200 dividido... Opa! Vamos dar uma melhorada nisso aqui. Espera aí. Aí, agora sim. 200, primeiro primo que eu vou usar aqui para dividir o 200 é o 2. Então, 200 dividido pelo 2 é 100. Próximo primo que eu vou usar aqui para dividir o 100 vai ser o 2, né? 2 de novo. Então, 100 dividido pelo 2, 50. Próximo primo que eu vou usar aqui para dividir o 50 vai ser o 2 de novo. Então, 50 dividido pelo 2, 25. Próximo primo que eu vou usar para dividir o 25 aqui, o menor possível, vai ser o 5, né? 25 dividido por 5 é 5. E o próximo primo continua sendo o 5. 5 dividido por 5, 1. Então agora eu vou fazer as multiplicações. Então vai ficar assim, ó. Vou escrever aqui esse 2, que vai multiplicar esse 2, que vai multiplicar esse 2, que vai multiplicar esse 5, que vai multiplicar esse outro 5. Então o expoente desse 2 aqui é 1, desse aqui é 1, desse é 1, desse é 1 e desse é 1. E agora vou aplicar essa propriedade aqui, certo? Então, conservo a base e somo os expoentes. Então, é isso que eu vou fazer. Vou conservar aqui a base 2 e vou somar esses 3 expoentes aqui do 2. Ó. Então, vai ficar 1 mais 1 mais 1.
que vai multiplicar os 5, né? Então conservo aqui a base 5 e vou somar aqui os expoentes 1. Então vai ficar 1 mais 1, 1 mais 1. Então vai ficar assim, ó, no final, né? 2 elevado a 1 mais 1 mais 1, 3. Que vai multiplicar 5, 1 mais 1, 2. Então ficou 5 elevado a 2 aqui. Agora falta só eu decompor os 250 em fatores primos, né? Então vamos escolher aqui a cor vermelha agora. Então vamos lá, ó. Vamos decompor aqui o 250 em fatores primos. Então vai ficar assim. Vou pegar aqui o 250 e vou decompor ele em fatores primos. Então o primeiro primo que eu vou usar aqui para dividir o 250 é o 2, né? Posso usar aqui então o 2. Vai ficar 125. Próximo primo que eu vou usar aqui para dividir o 125, qual que vai ser? Vai ser o 5, né? Porque é o seguinte, ó, se eu pegar aqui o 125, ó, tentar dividir pelo 3, vamos ver o que vai dar. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, nada. Então abaixo agora o 5. 5 dividido pelo 3 vai dar resto, né? Porque vai ficar 1 vezes 3, 3. 5 menos 3, 2. Então, no caso aqui, o 3 ele não serve. Então, se o 3 não serve para dividir o 125, eu vou pegar agora então o 5, né? Então, 5. Então, 125 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar exatamente 25. 25 agora eu vou dividir por quem aqui? Pelo 5, né? 25 dividido por 5, 5. Próximo primo que eu vou usar aqui é o 5 de novo. 5 dividido por 5 é 1. E agora vou fazer as multiplicações. Não é isso? Então aqui vai ficar assim, ó. Então agora vou pegar esse 2, vou multiplicar por esse 5, e vou multiplicar por esse 5, e vou multiplicar por esse 5 aqui. Então o expoente de cada um deles é 1. Então vai ser 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui. No caso desse 2, vai ser 2 elevado a 1 mesmo, né? 2 elevado a 1. Que multiplica o 5, né? Vamos conservar aqui a base 5, que nem a gente fez aqui na propriedade, né? Conserva aqui a base 5 e a gente soma só os expoentes. Então vai ficar 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1 mais 1. Então vai ficar assim, ó. 2 elevado a 1, que multiplica 5. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então aqui no caso, ó, 2 elevado a 3. Vamos dar uma melhorada nesse 3 aqui que ficou feio, né? Isso, 5 elevado a 3. Bom, pessoal, então reparem que eu fiz a decomposição em fatores primos do 100, do 150, do 200 e 250. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que fazer o seguinte. Então agora eu tenho que verificar aqui, nestas contas que eu fiz, quais são, né, pessoal, os fatores que se repetem, deixa eu colocar aqui, né, que se repetem e que tem os menores expoentes. Então quais são eles, né? Ó, eles têm que se repetir, pessoal, nas
4 contas, nas 4 decomposições aqui, certo? Então, por exemplo, ó, o 2 ele aparece aqui no 250. Então, deixa eu assinalar aqui. Ele aparece aqui na decomposição do 100, na decomposição do 150 e na decomposição do 200. Mas só que é o seguinte, ó, quais dessas aparições aqui do 2 tem o menor expoente? Bom, esse aqui é o 2 elevado a 3, enquanto que eu tenho aqui 2 elevado a 1, né? 2 elevado a 2 também não é o menor e 2 elevado a 1. Então, 2 elevado a 1 é o menor expoente, certo? Então, vamos selecionar aqui o 2 elevado a 1. Então, vou escrever logo aqui, ó, 2 elevado a 1. E o próximo fator que se repete nos 4, né, qual que vai ser? Eu tenho 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui e o 5 aqui. Então, o 5 está aparecendo na decomposição de todos esses 4 números aqui, ó. Só que quais são os que têm os menores expoentes? Então, aqui o 5 elevado a 3 já não vai valer, né? 5 elevado a 2 é menor que o 3. 5 elevado a 2, 5 elevado a 2. Então, posso pegar o 5 elevado a 2. Então, aqui vai ser multiplicado por 5 elevado a 2. E quais são os outros fatores que se repetem? Ó, já vimos o 2 e o 5. Bom, só vai aparecer o 3 aqui, né? Só que o 3 ele aparece na decomposição só do 150. Ele não aparece na decomposição do 200, nem na do 100, nem na do 250. Então, o 3 eu não vou usar, porque ele não se repete, certo? Na decomposição de todos esses números aqui, ó, em fatores primos. Então, eu vou fazer a conta. Vai ficar assim, ó, 2 elevado a 1, 2. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Então, essa é a resposta. Então, ó, eu posso dizer que o MDC entre o 100, o 150, o 200 e o 250 é 50. Tudo bem, pessoal? Então é isso, ó. Então, quando você for calcular o MDC pela decomposição de fatores primos, você faz isso. Você decompõe cada um desses números aqui em fatores primos. No final, você vai ver quais são os fatores que se repetem e quais deles que se repetem têm os menores expoentes. E aí você faz a multiplicação. Tudo bem? Então, vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.